Olá, eu sou o Reinaldo, eu sou especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio de Passos pela Terra-média, o podcast no qual eu passeio com a minha doguinha pelas aprazíveis ruas de São Carlos do Pinhal, enquanto converso com vocês sobre Tolkien e tento evitar que a doguinha coma porcarias e trete com os cachorros na rua, enfim. Nesse momento, inclusive, ela está comendo alguma coisa que eu acho que é pedaço de osso que ela achou na rua. Um problema sério essa doguinha. No episódio de hoje, talvez seja o mais difícil, o mais complexo que eu tento fazer até agora, ainda mais nesse esquema em que eu tento articular as coisas sem um roteiro escrito, mas sendo o mais claro possível. Eu queria falar sobre um texto do Tolkien que não faz parte do Legendário. Só isso, em geral, já meio que deixa de lado boa parte do público, né? As pessoas tendem a focar, com naturalidade mesmo, é normal que isso aconteça, a focar a atenção delas nos textos do Tolkien sobre o Legendário da Terra-média. Mas eu acho que é um texto incrível, que merece ser melhor conhecido e que merece uma análise, eu acho, mais cuidadosa, que é o Folha de Cisco, ou em inglês Leaf by Niggle. Talvez vocês conheçam também como Folha de Migalha, né? Que é o título usado na tradução que o Ronald Kirmes fez já há muitos anos atrás. Na edição atual da HarperCollins, a tradução é minha e eu usei Folha de Cisco, que é um texto, acho que cheio de camadas interessantes, assim. Por um lado, ele é muito simples, ele é curto, ele é breve, né? É um conto, não é um romance. Ele é o único texto, ou talvez, bom, a gente pode pensar em alguns outros exemplos, mas como exemplo claro, talvez seja o único texto alegórico do Tolkien, apesar da famosa crítica do Tolkien à alegoria no prefácio de Senhor dos Anéis. Nesse caso, ele abriu uma exceção, talvez. É um texto que é difícil discutir que não tem aspectos alegóricos. E autobiográfico também. É um texto que foi publicado nos anos 40, enquanto o Tolkien estava tentando terminar de escrever O Senhor dos Anéis, e que tem muito a ver com a relação do Tolkien com a própria literatura que ele produzia, com a própria arte que ele produzia, e é difícil não enxergar o Tolkien se retratando nesse texto na figura do pintor, que é o Cisco ou o Niggle, enfim, esse pintor que vocês vão reconhecer imediatamente, era que eu falar dos detalhes para quem não conhece o livro, né, que é esse pintor extremamente perfeccionista, que muda o tempo todo, ou tenta ampliar e refinar o tempo todo o quadro que ele está fazendo, talvez o único grande quadro dele, que é um quadro que começa com uma folha e depois passa para uma árvore e depois se amplia para as aves que estão nessa árvore, para os pássaros que estão nessa árvore, e depois um cenário de montanhas ao fundo e não acaba, né? Que é uma coisa que lembra tremendamente o que o Tolkien fazia no Legendário, que é difícil para ele, e era muito difícil para ele com certeza, nos anos 40, ele imaginar que alguma coisa daquilo, além do Hobbit que já tinha saído, mas fora isso, o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, que algo daquilo seria completado, seria conhecido de outras pessoas, além do círculo de amigos próximos dele, e chegaria a um público mais amplo, enfim. Então, o Cisco parece dar essa impressão de fracasso, de falha, e é uma posição muito também modesta por parte do Tolkien, porque ele diz do Cisco, e quando ele fala do Cisco, ele está em certo sentido falando de si mesmo, que o Cisco não era um pintor muito bom, que ele não era um grande artista, embora ele tivesse alguns aspectos de beleza, de encantamento ali, mas nada que fosse realmente genial no Cisco. E esse fato, essa humildade, coloca o Cisco numa posição muito peculiar, eu acho, como análogo do Tolkien, porque, de novo, na questão da alegoria, né, se o Cisco representa o Tolkien
e o Sisko sabe-se que ele sabe que ele tem que fazer uma viagem. O que seria essa viagem, né? Uma viagem que ele já sabe que tem que acontecer, mas que ele não estava se preparando direito por causa da preocupação dele, da absorção dele por esse trabalho com a pintura. Essa viagem a gente acaba percebendo muito claramente, eu não vou dar tantos spoilers, acho que vale a pena vocês lerem, quem ainda não leu o conto, porque de novo ele não é tão conhecido, mas essa viagem, no fundo, quando a gente vê uma outra cena do que acontece depois, é um análogo da morte. Né? A ideia de que você vai para um outro lugar, que não dá para você evitar essa ida é realmente inevitável, você não sabe a data dessa ida, e uma vez que você vai para essa viagem, você não volta, ponto. Né? Então, tem muitos aspectos realmente da morte, e o que acontece com o Sisko depois da viagem é uma situação que, em termos católicos, que para o Tolkien, obviamente, isso é muito, muito importante, que lembra, no fundo, uma experiência de purgatório. Quer dizer, uma experiência de depuração, de refinamento, de transformação espiritual do Sisko, para que ele consiga ir além e continuar essa jornada, a gente imagina, para o céu, ou alguma coisa que seja parecida com o céu, com um plano espiritual de plenitude, no qual ele vai enxergar então essa obra dele concluída de alguma maneira. É uma ideia que aparece em outros textos do Tolkien, por exemplo, também no mesmo volume que a gente tem o Folha de Sisko no Brasil hoje, que é o volume Árvore e Folha, que aparece no poema Mitopeia, o famoso poema que ele dedica ao Lewis e que ele meio que retrata a conversa dele e do Lewis sobre a crença em Deus e sobre a realidade dos mitos, os mitos como algo profundo, real e não como apenas bobagem. O Tolkien manifesta nesse poema essa esperança de que, para quem é artista, para quem participa do ato de criar como um ser humano que é a imagem de Deus, que é o grande criador, essa coisa de criar a arte, ela vai se refletir de alguma maneira também com a redenção individual daquela pessoa. Que uma vez que ela esteja junto de Deus, ela vai continuar criando e vai ver a plenitude daquilo que ela queria criar como artista. Então isso aparece de novo também no Folha de Sisko, e ao mesmo tempo é uma criação que é colaborativa, porque o Sisko acaba encontrando um vizinho dele, o Paróquia, Parish em inglês, eu traduzi como Paróquia mesmo em português, que é um cara que aparentemente não dá valor nenhum para o trabalho artístico do Sisko, que até atrapalha, que acaba impedindo, no fim das contas, a realização completa desse grande quadro da folha e da árvore. Enquanto o Sisko está vivo, mas quando eles se encontram nessa situação, entre aspas, purgatorial, de purgatório, eles passam a colaborar, e um passa a entender o outro, e o Sisko chega a essa plenitude. Falando assim, parece uma narrativa com um simples final feliz, mas acho que tem um aspecto mais interessante e ambíguo que é legal de abordar na maneira como essa história prossegue, como ela é retratada, que é o outro nível de leitura, ou de outro nível, digamos, cósmico até que a gente enxerga essa história do Sisko. E aí eu acho difícil não enxergar um reflexo da situação do totalitarismo, dos regimes ditatoriais e totalitários que tomavam conta da Europa na época que o Tolkien estava formulando essa história, que é a maneira como as pessoas enxergam a, entre aspas, viagem do Sisko. Então, para contextualizar um pouquinho do que tem na narrativa, enquanto o Sisko e um pouco mais tarde o Paróquia estão juntos nessa situação da viagem espiritual que já aconteceu,
o que está acontecendo no, entre aspas, mundo real é que as pessoas estão falando da viagem do Cisco, mas a viagem, obviamente, ela é... Fala-se dela como se fosse realmente a morte dele. E a opinião de ao menos algumas pessoas que ficaram, que não viajaram ainda, entre aspas, é muito ligada à ideia de que não é preciso valorizar a arte, não é preciso valorizar a natureza humana nessa capacidade criadora, que o que importa simplesmente é olhar para tudo isso de uma maneira puramente utilitária. Então, os seres humanos servem até o ponto em que eles são simplesmente ferramentas úteis para o tecido social, e depois disso eles devem ser descartados sem nenhum tipo de preocupação espiritual. Isso transparece num diálogo entre aparentemente pessoas que eram vizinhos, que eram colegas ou conhecidos, pelo menos, do Cisco antes dele fazer a viagem dele. E todos eles têm nomes meio parecidos, assim, terminados com uma terminação comum de sobrenomes em inglês, que é Kins, né? Como se fosse quase um patronímico, como se fosse Fernandes, Alves. Então tem o Tompkins, o Atkins. Eu traduzi meio que aportuguesando também. Então ficou Tomazin, Alvin, e dessas figuras, e a figura que tem a relação menos simpática, mais agressiva, mais totalitária mesmo em relação ao Cisco, é o chamado conselheiro Tompkins, ou Tomazin, como eu traduzi. Ele diz o seguinte, acho que é sempre bom poder citar os trechinhos aqui. Acho que ele, o Cisco, né? Acho que ele era um homenzinho tolo, disse o conselheiro Tomazin. Sem valor, na verdade. Sem utilidade alguma para a sociedade. Oh, não sei, respondeu Alvin, que não era ninguém importante. Só um mestre-escola, quer dizer, um professor de escola primária. Não tenho tanta certeza. Depende do que você quer dizer com utilidade. Nenhuma utilidade prática ou econômica, disse Tomazin. Ouso dizer que ele poderia ser transformado numa engrenagem útil de algum tipo, se vocês, mestres de escolas, fizessem o seu trabalho. Mas não o fazem, e então temos pessoas inúteis desse tipo. Se eu mandasse neste país, colocaria a ele e aos de sua laia em algum serviço para o qual fossem adequados, lavando pratos numa cozinha comunitária ou algo assim, e certificar-me-ia de que o fizessem direito. Ou iria descartá-lo. Eu devia tê-lo descartado há muito tempo. Descartá-lo? Quer dizer que iria fazê-lo começar a viagem antes do tempo dele? Sim, se você tem mesmo de usar essa velha expressão sem sentido. Empurrá-lo pelo túnel até o grande monte de lixo com letra maiúscula aqui. Empurrá-lo pelo túnel até o grande monte de lixo. É isso o que eu quero dizer. Então é curioso, não só esse foco totalmente no ser humano como uma engrenagem de uma máquina social, como também em deixar de lado a linguagem simbólica, alegórica, até talvez aparentemente teológica da viagem, e dizer que a viagem coisa nenhuma, é empurrar a pessoa pelo túnel até o monte de lixo. Você descarta a pessoa como se ela fosse um objeto, praticamente nada mais do que um objeto. E aí a conversa vai continuando e, no fim das contas, o que acontece é o seguinte, o que é descrito sobre o que acontece em relação ao Cisco no mundo real depois que ele fez a viagem é isso aqui. Essa foi provavelmente a última vez que o nome de Cisco apareceu numa conversa. Entretanto, Alvin, aquela figura mais simpática da conversa, preservou o canto extraviado da pintura, que tinha sobrado só um pedacinho da pintura do Cisco. A maior parte dele se desmanchou, mas uma folha bonita permaneceu intacta. Alvin mandou enquadrá-la. Mais tarde ele a deixou para o museu da cidade. E por muito tempo, folha de Cisco
ficou lá pendurada num recesso e foi notada por uns poucos olhos. Mas finalmente o museu foi incendiado e a folha e cisco foram completamente esquecidos no antigo país dele. Então, a arte que o Cisco conseguiu fazer na vida, ela se fragmentou, foi largada num canto e foi completamente esquecida. E é engraçado isso, porque a gente tem, algumas pessoas têm pelo menos essa visão do Tolkien como um autor ingênuo, um autor otimista. É uma tecla na qual eu sempre bato, assim. E quem diz isso, acho que muitas vezes não está prestando atenção direito, no fundo, no fim das contas, porque é uma visão que o Tolkien tem sobre a própria arte dele, o próprio legado dele. Obviamente nesse momento em que ele ainda não conseguiu publicar quase nada, né, que saiu o Hobbit, mas o Senhor dos Anéis não está concluído. O Silmarillion está inédito, vai ficar inédito até o fim da vida dele. Uma visão de que o destino dele meio é ser esquecido. E embora a gente vai então para um final da história em que o Cisco, no plano dele após a viagem, no plano dele espiritual, ele está feliz e ele está realizado e ele viu nesse aspecto espiritual a arte dele está concluída. No mundo real, o que se espera é a derrota, é a destruição mesmo. E é realmente uma visão muito forte, muito, muito pessimista, mas que coloca, eu acho que em tensão justamente esse diálogo entre o que é poderoso no mundo real, o que é considerado válido e a fragilidade, ao mesmo tempo, a beleza da arte. É muito legal de olhar e ver como é que essas coisas são justapostas assim, no texto. Fica aí o convite, então, para quem não leu, leiam, vale muito a pena a Folha de Cisco, em qualquer tradução que tiver por aí, não precisa ser a minha, não é jabá da minha, pelo contrário. Mas vale a pena conhecer, tem muitas camadas interessantes escondidas nesse textinho tão breve e tão bonito. Obrigado pela atenção por enquanto, pessoal. Até a próxima e, como sempre, Namari, adeus.